e disse desta forma para mim: Adilson, seja arrebatado. E eu fui arrebatado aos céus. Quero dizer para os irmãos que quando eu era adolescente, eu era criança. Aqui tem irmãos que me conhecem, Irmã Maria. É um prazer ver a senhora aqui, ver o Kennedy, ver as suas noras. Para mim é uma honra. Mas no ano de 89, mais ou menos, ali no Jardim Paulista, Deus operou alguns milagres dessa forma. Muitas pessoas tiveram a graça de ser arrebatadas, de ser ali levado ao céu. E o dia em que Deus arrebata uma irmã por nome de Teia, hoje eu nunca mais ouvi Teia, mas eu quero dizer para os irmãos que um dia que ela estava lá, eu vi que ela acionou o nome de alguém, e quando ela acionou aquele nome, eu estava atrás dela, eu era bem pequeno, mas eu vi que ela falou aquele nome, e eu ali no meu coração eu pedi ao Senhor, falei: ô Senhor, eu queria um dia ser arrebatado também para me ver este nome. E o Senhor, depois de 30 anos, eu penso, porque eu já estou com 34, estou eu aqui contando um arrebatamento que eu tive. Eu quero dizer que é bem forte aquilo que você vai ouvir. Pode ser que não vai dar tempo de eu falar tudo, mas eu quero entregar essa mensagem pelo menos com 10 minutos. Eu quero fechar essa palavra, mas eu quero relatar aqui algumas coisas em que o Senhor me mostrou no momento em que eu fui arrebatado ao céu. E naquele exato momento, eu vi quando o evangelista Robson pegou a minha mão e me trouxe para o meio da plataforma. Ele diz, e o povo também disse que eu pulava muito, apesar que eu sou muito grande, mas que era maior do que o púlpito que eu pulava. E naquele exato momento eu caí, já não vi mais nada. E naquele exato momento ele continuou pregando. E ali eu fiquei, o pastor ficou preocupado porque o Robson estava cheio. E naquilo ali ele pregando, e Deus faz ele mudar a mensagem. E a mensagem ele começa por esta palavra que está aqui. Ele mudou totalmente a mensagem e entrou aqui. Eu não vi nada. Eu fiquei sabendo depois que ele começou a pregar sobre o reino dos céus. E ali o Senhor disse para ele: muda a mensagem agora, porque a igreja estava lotada. E a mensagem que ele pregava era sobre o avivamento. Mas ele mudou a mensagem. E naquele exato momento eu me deparei diante do céu. E vi um grande jardim, um portal muito lindo de ouro, e vi um anjo seguro a minha mão. E aquele anjo disse para mim: vem comigo. E eu observei que aquele anjo tinha 2 asas, e aquele anjo tinha uma veste bonita. E eu fiquei reparando e perguntei novamente: onde eu estou? Ele disse: você está no céu. E eu disse: no céu? Ele disse: sim. E ali também havia um outro anjo, e ele disse: vem comigo. E eu adentrei dentro do jardim em direção minha reta, não saí nem para a esquerda nem para a direita. E quando nós fomos adentrando, eu comecei a reparar o jardim. Quero dizer para os irmãos que nada que contém na terra é comparado ao do céu. Eu comecei a olhar aquelas plantas, a olhar as árvores, e comecei a ver que coisa linda, que coisa que não tem como eu expressar para os irmãos, as árvores que tem lá, as flores que tem lá. Mas só que eu não andava, eu divisava sobre aquele jardim. E quando eu me deparei que o anjo estava à minha frente, eu vi um grande trono. E naquele trono era um grande brilho, uma grande glória. E eu comecei a olhar, mas não tinha como olhar direito, porque a glória era muito forte. E eu perguntei ao anjo, olhando para baixo, mais ou menos assim, mas eu vendo, eu perguntei: que trono é esse? E ele disse para mim: é o trono do Senhor Jesus Cristo. Quando ele se refere ao trono do Senhor Jesus Cristo, eu perguntei a 3ª vez, ele me responde, e aí uma voz falou comigo, e aquela voz soou e veio ao meu encontro. E eu quero dizer para os irmãos que no exato momento em que eu observei, estava de costa, longe de mim, e quando eu observei as vestes, eu observei, era totalmente diferente. E eu perguntei para o anjo: quem é que falava comigo? Ele disse: é o Senhor Jesus que fala com você. E naquele exato momento, eu nunca mais, em todos os momentos que eu tive no céu, que foi quase 5 horas de relógio, em que eu tive no céu e que tive no inferno, eu nunca mais tirei essa frase: Senhor Jesus. E o Senhor começou a falar comigo, e o Senhor disse assim para mim: me trouxe aqui
para revelar algumas coisas que tem aqui. E o Senhor disse esta palavra, pastor: relata e notifica tudo quanto vou lhe mostrar aqui. E o Senhor disse para mim: pegue um papel e uma caneta e escreve. Logicamente que eu não tinha condições de escrever, mas os irmãos que estavam comigo, minha esposa, minha mãe, que estava à plataforma, ouviram o que eu estava dizendo. No momento em que o Senhor falava comigo lá, transmitia o meu corpo aqui, porque o meu corpo ficou, mas eu fui somente em espírito, eu fui transladado e o meu corpo ficou. E o Senhor começou a falar comigo. E eu, no momento em que eu fui arrebatado, pastor, disse que era igual uma torneira aberta, as lágrimas chorando, chorando, não parei de chorar. E ali naquele exato momento o Senhor disse para mim: vem comigo, porque eu vou lhe mostrar um pouquinho do céu. E o Senhor ia à frente, eu ia atrás, mas eu não tinha como olhar, porque era muito forte. Ninguém consegue ver a glória de Deus através do seu Filho. Eu só via as vestes, porque eu olhava e eu observava que era diferente. E no momento em que o Senhor fala comigo, o anjo me deixa e volta para o mesmo lugar. E ali o Senhor começou a mostrar para mim o jardim. O Senhor disse: relata e notifica tudo quanto eu vou mostrar aqui. E o Senhor dizia: vamos. Esse vamos e vem comigo esta é a palavra: vem comigo. E aí eu peguei e acompanhava o Senhor. No exato momento em que eu saí pelo jardim, andando, eu lembro que eu saí de linha reta, fui para o lado esquerdo e comecei a andar com o Senhor observando, porque quem vai no céu quer observar tudo. Você fica observando de um canto ao outro. O céu é infinito, irmãos. E eu comecei a observar, e quando eu me deparei no rio da vida, eu vi o rio da vida. E quando de repente eu perguntei ao Senhor: Senhor, este aqui é o rio da vida? O Senhor disse: é o rio da vida. E quando eu olhei aquela água muito cristalina, água muito linda, que dava de você ver as pedras lá embaixo, era mais ou menos como se você visse diamante lá embaixo, brilhava demais. E de repente eu fiz uma concha na minha mão para tentar pegar naquela água. O Senhor disse: ainda não é a sua hora. E eu disse: aí eu disse: mas por que, Senhor? Ele disse: porque ainda não é a sua hora. E eu perguntei: qual será a minha hora? O Senhor disse: muito em breve estou voltando para buscar a minha noiva. E quem falava isso não era anjo não, irmãos, era o Senhor Jesus. Se referia para mim várias vezes: a minha noiva, a minha noiva, a minha noiva. Eu vi o pastor Sebastião falando na reunião sábado. Eu nunca vi ninguém falar aquilo, mas o Senhor disse para mim, quando eu estivesse em algumas reuniões, o ungido dele ia falar alguma coisa que o Senhor falou para mim lá. E eu falei ao pastor Sebastião tudo quanto Deus me mandou falar a ele, entregar a ele. E eu ouvi naquele dia ele falar no sábado, que naquela época nem mesmo Jesus sabia quando ele estava na Galileia, na Judeia, porque ainda ele não estava lá. Mas agora ele sabe, viu? Jesus sabe a hora de vir buscar a igreja. Aleluia. Ele só está esperando o Pai dizer: vai, meu filho. Mas ele sabe, porque ele já está lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e agora não tem mais como dizer que Jesus não sabe, porque ele sabe. Sabe o que Jesus está fazendo, irmãos? Está dando tempo para nós se consertar, para nós colocar a vida no altar, porque para entrar lá, irmão, a mínima coisa que não entra no céu. Não sou eu que estou dizendo, foi o Senhor próprio falando, e está dentro da sua palavra. E aí de repente o Senhor disse para mim: ainda não é a sua hora. O Senhor disse: relata e notifica. Quer dizer, que eu afirmei e que eu vi. E eu disse: Senhor, mas quando será então que nós vamos poder? Ele disse: quando a minha noiva estiver aqui, vem comigo. E o Senhor me levou para o jardim, e eu comecei a olhar o rio, saindo, olhando, e naquele exato momento eu observei que o rio não tem
barrancos. Não tem. E eu observei que ele desce de cima, da onde sai o trono, e ele vem correndo no meio do jardim. E de repente eu vi a árvore da vida. Quando eu vi a árvore da vida, eu perguntei: Senhor, é a árvore da vida? O Senhor disse sim. Eu disse: que frutos lindos são esses? Os frutos que não tem aqui, irmãos. Não tem pêssego, não tem maçã, não tem nada que compare o fruto da árvore da vida. Ela estava recheada. E quando eu levantei as minhas mãos para pegar, o Senhor Jesus disse: ainda não é a sua hora, você não pode pegar. E o Senhor disse para mim que eu não poderia pegar. Por que o Senhor fala conosco dessa forma? Porque é o jeito que você entende, é o jeito que eu entendo. E naquele exato momento eu perguntei: Senhor, por que eu não posso pegar então? Ele disse: porque ainda não é a sua hora. E eu voltei a perguntar: quando será, Senhor? Ele disse: quando a minha noiva estiver aqui, aí sim nós vamos poder pegar. E naquele exato momento o Senhor disse para mim: relata e notifica. E eu abaixei a mão. Aqui tem minha esposa que disse que eu levantava, baixava e que eu falava. E eu perguntei, quando eu voltei, passado um dia, 2 dias, eu perguntei à minha mãe se a minha perna movimentava, se os meus braços movimentavam. Ela disse que sim, mas a perna e os pés não mexia nada, só os lábios e o meu corpo da parte de cima. Então, nitidamente, eu estava flutuando. E quando naquele exato momento em que eu vi a árvore da vida, o Senhor me mostrou do outro lado do rio da vida. O Senhor disse: olha para lá. Quando eu olhei para lá, eu vi muitas pessoas do outro lado do rio da vida, com um grande brilho, um grande resplendor de glória. Muitas pessoas de vestes brancas, mas se você perguntar: você viu quem estava lá? Eu não pude ver, porque eu perguntei ao Senhor dessa forma: pastor, posso ir daquele outro lado, Senhor? Ele disse: ainda não é a sua hora. Eu disse: quando será a minha hora? Ele disse: quando a minha noiva estiver aqui. Então isso aí vocês vão ouvir muito, viu? Porque é a tradução que o Senhor falava comigo. E eu disse: mas quer dizer que eu não posso atravessar para lá? Ele disse: todos aqueles que atravessam do outro lado não podem voltar. E você tem que voltar para notificar e relatar ao meu conchego. Quero dizer para os irmãos que eu vi crianças, adolescentes, pessoas novas, pessoas idosas, e quero lhe dizer aqui que nitidamente no céu e no inferno você vê só a pessoa como ela é. É só no espírito, não tem corpo, não tem nada. É por isso que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Aí é que eu fui entender, porque eu perguntei ao Senhor. Ele disse: enquanto nós estamos na terra, nós estamos respirando, estamos com vida. Aí a misericórdia dele está conosco, lado a lado, dia após dia. Mas uma hora dessa, a misericórdia de Deus, olha, cessa. O que eu quero dizer para os irmãos, que se você estiver firme com Deus, você vai para a glória. Se você estiver totalmente distante de Deus, não tem outro lugar a não ser descer a sepultura e depois descer o abismo. Aí sim, acabou misericórdia. Misericórdia para nós é hoje. É hoje que estamos aqui nessa casa e estamos aqui na igreja. A misericórdia está aqui. Você crê nessa noite que a misericórdia está aqui? Então vai dando glória a Deus. É por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que Deus tem preservado a tua vida, meu querido. Porque tem muitas pessoas que não valorizam muitas vezes a igreja mais. Não valoriza as oportunidades que Deus te dá. E muitas vezes você diz: ah, que nada, Jesus não vem mais, já passou 2000, agora é 2012. Mas é neste momento em que Ele virá buscar a sua noiva. E só irá ser arrebatada as noivas que tiver azeite e que tiver a sua lâmpada acesa. O que eu quero dizer nesta noite, que o seu corpo que você tem aí, meu querido, é o instrumento que Deus está usando aqui nesses últimos dias na terra. Sabe para quê? Para que você seja a lâmpada acesa, para que você seja assim a vasilha para receber o azeite, viu? E eu quero dizer aqui nesta noite que tem muitas pessoas que já não são mais
não são mais a lâmpada acesa, já não são mais a vasilha para receber o ingrediente que é o Espírito Santo. Tem muitas pessoas dentro da igreja, isso não foi eu que falei, foi o Senhor que falou para mim. Tem muitas pessoas dentro da sua casa e estão dentro da igreja segunda a domingo e estão dizendo que está servindo a Deus, mas não estão. Sabe por quê? Já perderam o azeite, já apagou a lâmpada, estão somente sendo aqueles tipos de pessoas costumeiras, dizendo: não, eu vou na igreja hoje porque vai ter um culto, eu vou na igreja amanhã porque vai ter um trabalho. Não, nós temos que servir a Deus, porque se o azeite está na sua vida, meu querido, pode vir luta, pode vir dificuldade, você está adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, e você vai ver que vai resplandecer a luz na sua casa. Tem muitas casas hoje que já se apagou a lâmpada, só está a escuridão lá dentro, já não vê mais nada, já não vê mais a salvação, já não vê mais a presença de Deus, só vê o abismo, dizer: olha, parece que o inferno está aqui dentro. É isso que eu quero te dizer nesta noite. Se você está aí faltando azeite, peça, porque ainda o dono está aqui para lhe dar nesta noite, viu? Não quero você querer para alguém dizer: ó, me dê um pouco aí. Não, é você que tem a liberdade de chegar diante do altar, dizer: Senhor, eu quero receber mais do teu azeite. E quando eu observava ali que o Senhor falava comigo, o Senhor disse: relata e notifica. Eu disse: quer dizer que eu não posso passar do outro lado? Ele disse: ainda não é a sua hora. E eu disse: Senhor, quando será a minha hora? Ele disse: quando a minha noiva estiver aqui. E eu tornei a perguntar: quando, Senhor? Ele disse: muito próximo estou buscando a minha noiva. E aí ele disse: aí você estará aqui. O que eu quero dizer para os irmãos, que muitas vezes, é o que eu acabei de dizer no início, estamos esperando o arrebatamento, mas talvez eu possa sair amanhã e não possa voltar. Mas se eu estiver pronto, eu vou encontrar com o noivo lá na glória. Tem muitas pessoas descendo a sepultura e não estão indo para encontrar com o noivo, estão indo para encontrar com a eternidade sem Deus. E quando adentra lá, meu querido, não tem misericórdia, não tem como você pedir ajuda, porque a única ajuda que ainda tem resta-se enquanto você está aqui na terra. E aí, quando eu ouvi o Senhor falar comigo, o Senhor disse: relata e notifica e vem comigo. O Senhor me chama novamente e saímos pelo jardim, voltando em direção ao lado do trono. Quando eu observei o outro lado, o Senhor me levou ao outro lado do jardim. Eu vou ser bem rápido, porque o tempo está correndo, não dá, mas eu vou concluir essa mensagem também. E de repente, quando eu cheguei ali, vi uma porta muito linda, e vi dois anjos à porta. Eu tinha duas asas, e tinha uma prancheta na mão, uma prancheta linda, e tinha também um tinteiro assim do lado, e aqueles dois anjos estavam prontos, esperando, como se estivesse recepcionando alguém. Eu disse para o pastor que é muito lindo, isto aqui nada mais, nada menos, é um ensaio que nós estamos vendo aqui. Quando alguém cantava este corinho, a mocidade, eu disse que no tempo que eu era adolescente, em que meu pai pastoreava lá em Alta Floresta, em Carlinda, os irmãos cantavam, porque a igreja era simplesinha, né? Era uma igreja de madeira, onde você adentrava muitas vezes para poder limpar o pé, não tinha um tapete, lá tinha uma serra daquela de cortar madeira, e aí as pessoas passavam o pé para tirar o barro. E muitas vezes entravam os visitantes, e sempre alguém cantava: visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. E quando eu vi cantando aqui, eu me gloriei, porque isso já não se vê mais em igreja. As pessoas hoje já não dão mais nem um porquê assim para um visitante. Mas quando eu vi os irmãos cantando e vi os irmãos cumprimentando, eu disse: você, pastor, está de parabéns com a sua igreja, porque nós ganhamos o povo, irmãos, é desta maneira. No menos você pensa, você está ganhando um visitante, porque foi bem recebido na casa do Senhor. E o Senhor agrada de ver isso aí, viu? Tem muitas pessoas que pensam que isso não é nada, mas quando chegar lá naquele dia em que você for receber a coroa da mão do Senhor Jesus, você vai ver que a coroa está brilhando, viu?
E tem muitas coroas aí